Meus amados e queridos irmãos, meus amigos, nós estamos aqui nesta noite. Quero convidar a todos vocês para meditarmos na Palavra de Deus e eu gostaria de estar compartilhando com todos vocês, falando sobre a doutrina da salvação. A gente vai ter este vídeo e teremos mais pelo menos 5 vídeos. Vamos fazer vídeos pequenos e vamos estar falando da salvação e dos elementos que compõem a salvação. Então a gente vai estar iniciando falando sobre conhecendo a salvação. Nós queremos aqui estar citando o texto de Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, como base para a nossa palavra. Então, Efésios, capítulo 2, versículo 8, está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, esse texto é muito clássico, é um texto que fundamenta, de fato, o nosso assunto nesta oportunidade. Então, a salvação é o livramento da culpa do pecado e de suas consequências. E é concedida por Deus mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, está aí uma definição sobre o que é salvação. E a gente sabe que todos os seres humanos, eles de maneira natural, anelam por esta salvação, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Não é? Então, por isso que há em nós, há no ser humano, este anseio, este desejo pela salvação. A gente vê aqui alguns textos que fundamentam esta doutrina com relação à salvação. Por exemplo, João 3,16, ali revela o grande amor de Deus pela humanidade caída. Então, diz, o que é que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o grande amor de Deus, ele entra em ação exatamente quando o homem mais necessitava, porque o homem estava agora caído, o homem estava distanciado, perdido, mas o amor de Deus, ele realmente, neste momento da grande necessidade do homem, ele entra em evidência. Nós vemos, por exemplo, em Romanos, no capítulo 3 e 23, o que é que realmente o pecado, qual o seu alcance, né, o alcance do pecado. Pecado este que fez com que o amor de Deus fosse acionado. Então está escrito em Romanos 3 e 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, este texto alude ao início da Bíblia, por exemplo, no capítulo 3 de Gênesis, quando Adão e Eva, que foram colocados ali no Éden, naquele jardim, naquele paraíso, e eles tiveram de Deus mandamentos, ordenanças para que obedecessem. E Adão e Eva não obedeceram ao mandamento de Deus, que era permanecer sem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles realmente, Eva principalmente foi tentada por Satanás e caiu, e agora comeu da árvore proibida, deu para Adão que comeu também, e aquilo realmente foi realmente a causa do pecado, e também é aquilo que é chamado de queda, que não somente atingiu Adão e Eva, mas também as consequências, elas atingiu toda a humanidade. É o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 12, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e este pecado passou a todos os homens, e é por isso que veio também agora a morte. Então, por isso que está dizendo aqui em Romanos, todos pecaram. Não existe ninguém que esteja fora desta consequência, né, que é a consequência do pecado. Todos foram atingidos, e fomos atingidos através de Adão, porque ele é o representante legal de toda a raça humana.
Observe que em Romanos, capítulo 6 e o versículo 23, o apóstolo Paulo disse, porque o salário do pecado é a morte. Então, é exatamente por isso. É aquela ordem que Deus havia dado a Adão, que ele desobedeceu, e agora todos nós também estamos na mesma sentença. Então, cada um de nós que já nascemos em pecado por causa de Adão, então diariamente agora o pecado como ato é aquele que o homem, quando desobedece a Deus, quando ele realmente pratica aquilo que não agrada a Deus, porque o pecado é transgressão da lei divina. Pecar é errar o alvo, é fazer aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que Deus proibiu, o homem faz, e aí vem o salário, que é exatamente a morte, né? Então a morte agora é algo que passou a fazer parte da vida do ser humano, coisa que não havia morte, mas o pecado trouxe agora a morte. Nós vemos também em Atos, no capítulo 4, versículo 12, que ali mostra que este homem em pecado, ele tem o direito da salvação, mas a salvação, ela só pode ser dada por um ser, como diz aqui, né? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente através do nome de Jesus. Ele é o único que pode salvar. Quando Jesus ele foi para nascer de Maria, quando o anjo veio e disse a Maria que quando ele nascesse, o nome dele deveria ser Jesus. Aí disse o anjo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o próprio nome Jesus já alude à salvação. Ele é o único Salvador. Quantas pessoas que estão buscando salvação em outros, né? Em outros deuses, mas você está fazendo isto em vão, porque a salvação ela só pode ser dada por Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, foi Ele que foi enviado como sacrifício expiatório no meu lugar e no seu lugar. Então Ele deu o seu sangue para que, através daí, eu possa ser perdoado e ter agora o direito da minha salvação. E você também pode ser perdoado e ter o direito à sua salvação. Somente Jesus pode fazer isso. Portanto, a gente vê que a salvação ela tem origem em Deus e não no homem, e não numa religião, e não numa entidade qualquer. Somente Deus pode dar a salvação. E a salvação é recebida pela graça mediante a fé. É interessante observar que a salvação não depende de méritos humanos, não depende. A salvação é pela graça por meio da fé. E diz, ela não vem de vós, mas é dom de Deus. Portanto, a salvação ela é possível e ela também é pessoal. A salvação é pessoal e ela exige de cada um de nós uma decisão individual. Então, somente através de Jesus nós podemos ser salvos. Então você possa, nesta oportunidade, através desta mensagem, entender: a sua alma necessita de salvação. Você está, como todos os seres humanos, através do pecado, separado de Deus. Mas a salvação também é para você. Deus abençoe. Estamos aqui concluindo este vídeo, esta mensagem, mas estaremos amanhã trazendo o primeiro elemento que faz parte da salvação e teremos assim 6 elementos que faz parte da salvação. Deus abençoe e você possa estar ouvindo esta mensagem, você possa estar também se inscrevendo neste canal e você possa também estar compartilhando e até também trazendo o seu comentário. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.